Ficar de pé para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou.
ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Queria chamar aqui na frente a Isadora, por favor.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que alegria poder estar aqui com vocês, dividindo a palavra de Deus, um pouquinho que Ele tem ministrado em meu coração. Pode se sentar, fiquem à vontade, a casa é do Senhor, a casa é nossa. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo, amém, glória a Deus. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Nós vamos estar lendo esse, depois mais um outro logo na sequência, que se vocês quiserem pode acompanhar aqui no telão. Êxodo capítulo 32, versículo 1, diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Agora lá em Atos, já na sequência, capítulo 7, versículo 38 ao 40. E diz assim lá em Atos, versículo 38. Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eis aqui a sua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Nós entregamos o nosso coração e a nossa mente a Ti. Que a nossa mente esteja cativa ao Senhor. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que a sua palavra tem para transmitir aos nossos corações, Pai. Eu te agradeço, Pai. Agradeço porque a sua palavra nos vivifica, nos renova, porque a sua palavra faz de nós, Senhor, pessoas um pouco melhor cada dia que passa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abra os nossos corações, o nosso entendimento, Pai, e fale conosco. Amém. A palavra do Senhor diz assim, lá em Êxodo 32, que Moisés já estava no monte há 40 dias. Fazia 40 dias que Moisés estava lá no Monte Sinai. E nesse período que Moisés estava no monte, ele estava recebendo algumas ordenanças do Senhor em relação à construção do tabernáculo, algumas leis, para estar transmitindo para o povo, né? E durante esse período de quase 40 dias que Moisés estava no Sinai, o povo vai lá e cerca Arão. Eu fico imaginando o povo fazendo uma rodinha da morte em volta de Arão. Fala assim: Arão, a gente precisa de uma direção. E Moisés, sabe Deus o que aconteceu com ele, não voltou até agora, então não vai ser Moisés que vai dar essa direção para nós. Então, Arão, faça deuses para nós, porque nós precisamos de uma direção, nós precisamos de um caminho. E se Moisés não está aqui para dar esse caminho para nós, construa deuses que façam isso por nós. E então Arão vai lá e constrói os deuses, e o povo adora os deuses. E já lá no capítulo 7 de Atos, eu acho bem interessante, porque eles falam sobre a mesma situação, só que Estevão traz uma visão um pouquinho diferente do que aconteceu. Não diferente, mas ele amplia um pouquinho a situação. Estevão estava no Sinédrio, aqui no capítulo 7 de Atos. Eles haviam falado que ele estava pregando contra a palavra de Deus, contra as leis de Moisés, e eles vão lá e prendem Estevão. E aí, nesse processo que Estevão é preso, ele vai para defender aquilo que ele pregava, para defender a palavra do Senhor Jesus. E quando ele faz essa defesa, ele traz todo um relatório do que aconteceu lá com o povo de Israel, desde Abraão até a libertação do povo, e ele vai trazendo esse histórico, ele vai trazendo a construção da história do povo de Israel. E quando Estevão chega no capítulo 38, ele chega na parte em que, em Êxodo 32, fala que o povo pediu deuses para Arão. E no versículo 39, Estevão traz um olhar muito interessante sobre a situação. Ele diz assim:
no 39, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. A palavra de Deus fala que no coração Israel rejeitou o Senhor e voltou ao Egito. A volta de Israel para o Egito não foi uma volta física. Israel não pegou a malinha dele e falou, deixa eu voltar para o meu Egito que lá era melhor. Israel pegou e rejeitou o Senhor no coração, e lá no coração deles, eles começaram a praticar aquilo que eles já praticavam no Egito, que era a adoração a outros deuses, coisa que Deus já havia falado que não era para se fazer, adorar somente ao Senhor, o seu Deus. Mas não, Israel escolheu no seu coração rejeitar ao Senhor e voltar ao Egito. Então, a volta de Israel para o Egito, ela é materializada na construção dos deuses. Deus abençoe, irmão. Obrigada. Então, a volta de Israel para o Egito, na hora que eles estavam lá no Sinai, ela se materializa na construção daqueles deuses, falsos deuses. E eu acho interessante porque esse Israel que escolheu rejeitar ao Senhor já havia passado por tanta coisa que a gente não consegue nem mensurar. Atravessou o Mar Vermelho, em terra seca, água amarga se tornou água potável, tinha pão de manhã e carne à tarde. Então já faziam só 3 meses que Israel estava andando e caminhando no deserto e já tinha vivido grandes coisas. Mas foi uma escolha deles, foi uma escolha de Israel rejeitar ao Senhor e retornar ao Egito no coração. E por isso que hoje eu pergunto para você e para mim também, para onde o nosso coração tem voltado? Para onde o nosso coração tem retornado quando alguma situação nos aflige? Porque às vezes nós não voltamos ao pecado fisicamente falando, mas em nosso coração a gente corre para lá sem pensar 2 vezes. É uma tendência que nós temos de fazer isso. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? Todo mundo vivo? Amém. O problema é que nós, externamente, declaramos com a nossa boca, que nós confiamos e dependemos somente do Senhor. Nós declaramos, expressamos que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. Mas às vezes isso não é uma verdade, às vezes isso não acontece. Às vezes nós externalizamos esse fato, mas dentro do nosso coração a gente está rejeitando ao Senhor e retornando a práticas antigas que nos levam a pecar contra Ele. E quando nós fazemos isso, nós estamos falando que o Senhor não é suficiente em nossas vidas. Amém? E qual é o nosso Egito? Você pode estar se perguntando, mas como assim? Como que eu retorno para o Egito? Eu estou aqui no ano de 2021, não tem mais nada a ver com o povo de Israel lá atrás. É aí que a gente se engana, porque hoje o nosso Egito pode não ser deuses, como era naquela época. Mas o nosso Egito hoje pode ser uma dor que nós temos de estimação. Nosso Egito pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, nosso Egito pode ser um orgulho. E como que isso funciona? O que é esse Egito? O Egito hoje em nossas vidas é tudo aquilo que faz com que o Senhor não seja o nosso refúgio. Tudo aquilo que faz com que nós corramos para trás, ao invés de correr para Cristo, é o nosso Egito. Tudo aquilo que nos tira do centro, do foco, é o nosso Egito hoje. Então, se uma pessoa é mais refúgio para você do que o Senhor, essa pessoa é o seu Egito hoje. Se um objeto hoje é mais refúgio para você do que o Senhor, esse objeto é o seu Egito hoje. Se uma dor que você tem lá no fundo do seu coração, hoje ela representa mais refúgio, mais segurança e mais fortaleza do que o Senhor, essa dor é o seu refúgio, é o seu Egito. Amém? Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24 diz assim: Portanto, se você estiver apresentando
sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a oferta. Aqui Jesus está falando assim: você está lá indo para o altar, levar a sua oferta, e de repente te dá um estalo e fala assim: poxa vida, eu tenho um problema com fulano. Jesus está te orientando a deixar a sua oferta ali num cantinho, voltar, se reconciliar com o fulano que você tem o problema, e aí sim pegar a sua oferta e entregar no altar. Por que Jesus faz isso? Por que ele fala que a gente primeiro se reconcilia e depois a gente entrega a oferta? Porque para Jesus, mais vale aquilo que está no nosso coração, onde só nós vemos, onde só nós conhecemos, do que a oferta que a gente faz fisicamente e entrega no altar, onde as pessoas estão vendo. Aqui, ele está pregando no Sermão do Monte, e ele está começando a trazer uma nova ótica sobre as ordenanças de Moisés. E o povo está ali tentando entender o que Jesus está falando. E até o pastor Anderson ensinou para a gente uma situação legal, que fala assim que Jesus ele faz uma elevação do padrão. Então, assim, já não é mais só importante você levar a oferta, é importante você levar a oferta com um coração puro, reto diante do Senhor. Amém? Então, quando Jesus traz essa elevação da moral, ele está falando assim para você: mais vale você obedecer às minhas leis, mais vale você estar em paz com o seu irmão, mais vale você estar em paz com a sua casa, mais vale você estar em paz entre Cristo e você, do que você fazer um ato externo. Ele não está falando que você não precisa trazer a sua oferta ao altar, mas ele está falando que você precisa trazer a sua oferta ao altar com um coração sincero. Amém? E é isso que ele deseja de nós, um coração sincero diante do altar dele. É engraçado porque às vezes nós nos perdemos um pouquinho em relação ao que é o pecado, ao que é um erro, a falha. E às vezes a gente acha que nós só pecamos quando nós fazemos um ato físico. Mas não é, às vezes a gente peca quando a gente pensa em fazer aquela ação. A gente peca quando a gente acha que está tudo bem por fora, mas por dentro a coisa não está legal. Então, essa elevação do padrão que Jesus traz é para você examinar dentro de si e ver se você não está fazendo só obras externas, enquanto o seu coração tem uma pilha de sujeira guardada, onde só você vê, onde só você sabe. Mas não esqueça-se que nada se oculta dos olhos do Senhor. Tudo está sobre os olhos do Senhor. Então você pode até achar que a outra pessoa não vê aquela pilha de sujeira que você guarda no coração, mas o Senhor sabe. E enquanto você não pegar essa pilha de sujeira que você tem guardado e fazer uma limpeza, entregar diante do altar do Senhor, você vai viver em mentira sobre mentira, e não é isso que Ele tem para nós. Amém? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Eu fico imaginando o Samuel falando essas coisas na época dos profetas. Eu acho que os profetas queriam, sei lá, fazer um motim e matar Samuel, porque naquela época o sacrifício era de grande valia, era aquilo que reconciliava o povo com Deus. E Samuel chega lá e fala assim: gente, é melhor obedecer do que sacrificar. Como assim, Samuel? É melhor obedecer do que sacrificar? É melhor que você tenha um coração obediente ao Senhor. É melhor que você obedeça aos seus mandamentos do que ficar apresentando sacrifícios em cima de sacrifícios que nem do teto passa. Era basicamente isso que Samuel estava falando. Porque aqui ele não está sobrepondo a obediência do sacrifício. Igual Jesus fala das ofertas. Ele não está dizendo que você não precisa, que naquela época eles não precisavam mais fazer os sacrifícios.
Essa não era a intenção de Samuel, mas a intenção era de mostrar para o povo que existe algo maior do que apresentar o sacrifício. Você precisa apresentar o sacrifício em obediência ao Senhor. Você precisa se apresentar no altar em obediência ao Senhor. Você precisa estar diante do Senhor com um coração obediente, não isolado e corrompido, como eu falei anteriormente, fazendo atos externos, mas internamente só você sabe como que está. É muito complicado a gente às vezes achar e olhar e falar assim, não, mas eu não faço isso, eu não tenho um Egito. Eu cresci na igreja, eu tive o privilégio de crescer num ambiente cristão. Meus pais se converteram quando eu tinha 5 anos, aí eles começaram a ir na igreja, primeiro minha mãe, depois o meu pai. Então, eu e meu irmão, nós crescemos ali debaixo de um lar cristão, temente a Deus, e eu glorifico a Deus por conta disso, porque isso fez diferença na minha vida, como fez também na vida do meu irmão, eu tenho certeza. Mas eu não era uma criança muito fácil. Só que quando a gente é criança, tudo é normal, né? Criança é assim mesmo, criança fala assim mesmo. Criança, né, é normal. Mas conforme foi chegando a minha adolescência, eu fui vendo que aquilo não era só hoje, né? Porque antigamente eu não tinha essa visão. Eu fui vendo que aquilo não era algo normal. Eu era uma adolescente muito orgulhosa mesmo. Aí a gente fala assim, não, mas todo mundo tem um pouquinho de orgulho. Tem, verdade, tem porque é do ser humano. Só que era algo muito que feria pessoas. Era um orgulho que ultrapassava os limites, se é que existe um limite para o orgulho. E eu lembro que o orgulho era o meu refúgio, né? Eu lembro que quando as pessoas me corrigiam, eu não aceitava. Por ter crescido na igreja, eu achava que era dona da verdade, da razão, e acabava machucando pessoas por conta disso, porque às vezes, principalmente minhas amigas, quando a gente andava junto, se acontecia uma situação que na minha ótica, como cristã, não era correta, eu não sabia, em amor, falar sobre aquilo. Então, eu trazia sempre o meu eu e a minha razão sobre aquela pessoa, e trazendo um julgo que não era minha responsabilidade fazer aquilo e não era o meu direito fazer aquilo. Então, hoje, olhando para a palavra do Senhor e olhando para a minha vida lá atrás, eu vejo que o orgulho era o meu Egito. Porque todas as vezes que acontecia alguma situação, seja ela boa, fosse ela ruim, era para lá que eu voltava. Era para o meu casulo que eu me escondia. E aquilo para mim era mais importante do que obedecer a Deus. Aquilo para mim era mais importante do que a palavra do Senhor ensinava. Então, crescendo num lar cristão, ouvindo sobre o amor de Cristo, ouvindo sobre a graça, sobre a misericórdia do Senhor, ainda assim eu tinha um Egito que eu sempre estava voltando. E é engraçado porque eu cresci na igreja e eu só fui liberta desse Egito há uns 3 anos atrás. Não faz muito tempo não, faz pouco tempo. Quando Deus chegou em mim e falou assim, ei, você está pensando que você é quem? Filha, você não é ninguém não, você é minha filha, eu te amo, mas você não tem o direito de fazer isso. Você não tem o direito de confiar mais em si mesmo do que confiar em mim. E aí ele trouxe uma palavra no meu coração, que, se eu não me engano, está em Mateus 22:32. Alguém me corrige depois se eu estiver errada. Que um pouquinho antes de Jesus ser entregue, né, para o sacrifício, Pedro está lá, desesperado, conversando com o Senhor. E aí Jesus fala assim, olha Pedro, eu orei por você, fica tranquilo. Quando você se converter, vai lá e cuida das minhas ovelhas. Vai lá e cuida dos meus. Eu olhei para aquilo e fiquei assim, Pedro fazia 3 anos que andava com Jesus e ainda não tinha se convertido. E Jesus olha para ele assim, quando você se converter, vai e cuida dos meus. Eu falei assim, quem sou eu então, Jesus amado, perante uma situação dessa, só porque eu cresci na igreja? Quem sou eu? E aquilo mexeu muito comigo, aquilo me confrontou muito, me trouxe muita verdade para o meu coração. E aí eu vi que o objetivo da minha vida era cuidar dos meus,
esse era o sinal da minha conversão. E aí, quando todas as vezes que vinham situações em que eu queria me enclausurar no meu orgulho, que eu queria me apoiar no meu orgulho, que eu queria trazer o meu orgulho como refúgio, eu corria para o Senhor e falava assim, Deus, eu não estou aguentando, mas eu creio que o Senhor me libertou. Por mais que eu quisesse ainda voltar lá, eu falei, eu creio que o Senhor me libertou. Então, o Senhor me ajuda a tomar a posição e não voltar para o Egito do meu orgulho. E isso foi uma luta, uma guerra constante, uma luta, até que eu cheguei lá um dia. E hoje eu tenho menos dificuldade do que eu tinha antes. Porque a gente tem não só um Egito, mas vários, diversos Egitos que fazem a gente voltar para trás ao invés de ir para frente. Mas eu creio que Cristo me libertou. Eu tive o privilégio de vivenciar um contato direto com o Senhor, em que Ele olhou para mim, me confrontou e falou assim, se converte, mulher, e apacenta os meus. Que daí sim, essa vai ser o sinal da sua conversão. Esse vai ser o sinal de que você está andando comigo. Então, o orgulho era o meu Egito. Então, não é só construir altar pagão, fisicamente falando, como Israel construiu. É construir um altar para si mesmo dentro do seu coração. É construir um altar dentro de si mesmo, para alguém talvez. É construir um altar dentro de si mesmo para algo que você acha que vale mais do que o próprio Senhor. E isso pode ser consciente ou não. Isso nós vamos perceber como que a partir das nossas ações diante das dificuldades, diante das situações mais diversas da vida. Amém? E por que isso acontece? Por que nós voltamos ao passado, voltamos ao Egito, ao invés de nos entregarmos e confiarmos no Senhor? Porque existe uma tendência no nosso coração, que é a tendência de assumir o controle. Nós gostamos de ter o controle de tudo. Então, é por isso que, às vezes, nós preferimos voltar do que prosseguir. Porque quando nós voltamos, nós temos o controle da situação. Quando, na verdade, o controle tem que ser entregue para Deus. Existe um livro que eu gosto muito. Ele chama assim, O Fim da Pobreza. É do Aaron Armstrong. Alguma coisa assim, né, amor? E ele traz o exemplo do Jardim do Éden e também da Torre de Babel. E ele fala assim, que a semelhança entre os dois é justamente a do controle. No Jardim do Éden, Eva comeu do fruto e Adão também comeu do fruto, porque foi interessante a possibilidade deles assumirem o controle da vida deles. Na Torre de Babel, eles construíram a torre até chegar ao céu, porque para eles era mais interessante eles terem o controle da situação do que confiar em um Deus que eles nem viam. Então, isso acontece porque se nós não nos entregarmos ao Senhor, se nós não deixarmos que o Espírito Santo nos direcione, o nosso coração vai seguir essa tendência de assumir o controle da situação. Eu estava lendo também um outro livro do Luciano Subirá, que ele fala sobre maturidade, também é bem legal para vocês estarem dando uma olhadinha quando puderem. E aconteceu uma situação com o filho dele lá, não vou contar aqui porque ela toma um pouquinho de tempo. Aconteceu uma situação com o filho dele lá, e Deus, com tudo aquilo, falou para ele que ele tinha um objetivo deles terem vivenciado aquilo. A gente tem a tendência também de enxergar o momento e não de enxergar o histórico. Israel já tinha vivido grandes coisas diante de Deus, mas eles não enxergaram o histórico dessas grandes coisas. Eles enxergaram a necessidade do momento. E isso é o que nós fazemos. A gente olha para Israel e fala, nossa, como Israel era doido, gente. Como Israel era pecador. A gente faz a mesma coisa. Diariamente a gente faz a mesma coisa que Israel faz. A gente enxerga ali o que a gente quer ver. A gente enxerga a necessidade do momento e não olha e vê tudo que Deus já fez por nós. E nesse livro, o Luciano Subirá, ele fala assim, ele trouxe uma frase que eu achei bem legal. Ele fala assim, lembre, meus filhos, de que mesmo quando eles não entendem os meus processos, devem confiar que eu nunca falho com nenhum deles.
O Senhor nunca falha com nenhum processo em nossa vida. Grave isso em seu coração. Ele nunca falha com nenhum processo em nossa vida. A gente não entende hoje, mas um dia eu garanto que nós iremos entender. A gente não entende hoje, não enxerga hoje a solução, a gente não enxerga hoje a direção, mas eu garanto que um dia nós iremos entender, um dia você irá entender o porquê que você está vivendo isso hoje. Então confie, entregue para o Senhor os seus caminhos, confie que Ele é Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas. Solte o controle porque o controle não é seu, foi feito para colocar nas mãos do Senhor, para Ele direcionar e te lançar como flecha. Amém? Aleluia. E eu acho interessante porque se Israel confiasse no Senhor como tivesse que confiar, Moisés poderia ter ficado no monte 100 dias, não 40, 100, 120, 180 dias. E Israel ia estar lá firme, confiando no Senhor. Porque quando nós enxergamos somente o momento, a gente perde o objetivo, a gente se perde na jornada. E qual é a nossa jornada? Glorificar o nome de Deus. E só. Então Israel perdeu de glorificar o nome do Senhor porque eles queriam enxergar o momento, porque eles queriam se prender na situação, e não é isso que Deus tem para nós. Amém? Diante de toda essa situação, a gente pode se perguntar assim: então o que eu faço agora? Já que eu tenho um Egito no fundo do meu coração, em que eu volto constantemente para ele, o que eu faço agora para que isso não aconteça mais? O nosso coração, ele tem o hábito de fazer aquilo que é cômodo para ele. Tudo aquilo que gera desconforto, tudo aquilo que gera medo, tudo aquilo que gera uma ansiedade, a gente não quer encarar. Deus sabe como que eu fiquei hoje. Falei assim: Senhor amado, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não consegui nem cochilar à tarde. Falei assim: meu Deus, me ajuda, porque o meu coração está ansioso. Não quer estar lá falando do seu nome hoje, não porque eu não te amo, não porque eu não quero pregar o seu nome, mas porque incomoda, porque dá medo, porque assusta. Então o nosso coração, ele tem um hábito de fazer aquilo que é cômodo para ele. Quando na verdade a gente tem que sair do comodismo e fazer aquilo que Deus quer de nós. Amém? Quantos aqui querem agradar ao Senhor? Amém? Por mais difícil que seja, não desista. Amém? Por mais difícil que seja, não desista. Tem um livro também que eu gosto bastante, que chama O Poder do Hábito. Eu nem terminei, estou lá no comecinho, ele é audiobook. E eu estava ouvindo ele, e ele fala assim, que tudo na nossa vida é um hábito. E eu fiquei pensando naquilo, falei assim: como assim tudo na nossa vida é um hábito? Seja ele bom ou seja ruim, tudo na nossa vida é construído a partir do hábito. E ele traz um exemplo. Ele fala assim: para a gente sair de casa, na garagem, o nosso cérebro já sabe como que funciona. Para quem sabe dirigir, vai lá, entra no carro, arruma o retrovisor, ajusta o banco. Eu uso o banco de um jeito, Gustavo usa do outro. Então tem que sempre ajustar o banco. Ajusta o banco, liga o carro, acende o farol, espera o carro aquecer. Aí depois que o carro aquece, a gente engata a ré, vai soltando aos pouquinhos o freio e vai tirando o carro e sai da garagem. Por que a gente sabe o que a gente tem que fazer? Porque é um hábito. Se todos os dias eu saio da garagem, todos os dias eu sei como eu vou sair da garagem. Mas se eu for lá na autoescola fazer a minha prova lá e nunca mais relar a mão num carro, se um dia eu precisar sair da garagem, eu não vou saber como que eu vou sair da garagem. Porque eu não construí o hábito. Eu fui lá, aprendi uma vez e nunca mais fiz. Então, o meu cérebro não vai saber como que funciona, porque ele não tem esse hábito. E também tem um exemplo bem engraçado, porque eu fui criada, com os meus pais. Lá, sempre ia no mercado, adorava ir no mercado. Minha festa era ir no mercado. E na hora que a gente depois saía para guardar a compra no carro, meu pai e minha mãe sempre faziam devolver o carrinho lá no negócio de carrinho. Eu ficava boladona, porque era muito longe. Então, eu tipo assim: nossa, não acredito. Toda vez
vezes eu reclamava, mas eles faziam eu lá devolver o carrinho. Eu falei assim, não, as pessoas não é obrigada a ficar vindo aqui buscar seu carrinho porque você tem preguiça. Vai lá e devolve o carrinho onde você achou. Toda vez quando eu ia no mercado, pegava, guardava a compra no carro, lá ia eu com o carrinho lá, chateada, mas eu ia porque, né, tentava ser obediente o máximo possível e devolvia o carrinho. E aí hoje, casada, muitos anos depois, a gente vai no mercado, guarda a compra no carro, e para mim, se eu não levar o carrinho lá onde tem que ficar o carrinho, eu fico frustrada. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu tenho que levar o carrinho no lugar, porque senão as pessoas vão ter que vir aqui buscar o meu carrinho. Os meus pais construíram um hábito em mim. Um hábito de levar o carrinho até... E é um hábito bom, viu, gente? É legal quando a gente leva o carrinho de volta no lugar. Então, meus pais construíram um hábito que eu trouxe para a minha vida e eu quero levar para sempre, porque é algo que foi frequentemente inserido na minha mente, que você tem que pegar o carrinho e devolver no lugar. Então, você está me dizendo, Isadora, que a vida com Deus é um hábito? Não necessariamente. Mas nós chegamos lá através do hábito. E é muito interessante quando nós pensamos assim, porque para você ter uma vida de renúncia, de entrega, para que você confie fielmente ao Senhor, você precisa praticar a confiança. Quando a próxima situação de medo vier, você tem que praticar a sua confiança em Deus. E você vai praticando, confiando, até que isso se torne realidade na sua vida. Então, por isso que eu trago o exemplo do hábito, porque aquilo que a gente vai fazendo diversas vezes, um dia a gente não vai mais esquecer como que faz. E isso acontece com o nosso coração, o nosso espírito. Se a gente vai ensinar ele a que ele tem que correr para o Senhor, ele vai correr para o Senhor durante as diversas situações que aparecerem em nossas vidas. Então, é um hábito, é algo que a gente precisa construir. E hoje, olhando para o nosso contexto hoje, né, Jesus, na graça e na misericórdia dele, mandou o Filho dele, o único, perfeito, sem defeitos, para morrer na cruz por nós, para que hoje nós não precisássemos mais realizar os sacrifícios, os holocaustos, porque ele é o sacrifício único e suficiente em nossas vidas. Amém? Quantos creem? Se ele é o sacrifício único e suficiente, crer nisso vem com uma promessa, a promessa de vida abundante, né? E a vida abundante é o quê? É uma vida fora do normal. É uma vida que transborda. Só que a vida abundante, ela não transborda só dentro de mim. Ela transborda nos outros. Amém? Então, esse é o objetivo de Cristo. Não transbordar somente a vida abundante em mim, mas transbordar também aqueles que estiverem à minha volta. Amém? E eu vejo a vida abundante como a consequência da entrega e da obediência ao Senhor. Tem um versículo muito lindo, que é Provérbios 7, capítulo 7, versículo 2. E ele diz assim, ele é bem curtinho, obedeça os meus mandamentos e viva. Eu olho para esse versículo e falo assim, poxa vida, é uma promessa muito ali que você olha simples, mas é tão viva dentro de nós. Obedeça os meus mandamentos e viva. Seja fiel em mim e viva. E qual que é essa vida? É a vida em abundância. Nada mais e nada menos que isso. Obedeça os meus mandamentos e viva. E para nós encerrarmos, eu creio que a partir do momento que nós tomamos posição diante do Senhor, nós entendemos que Jesus, ele não é um coelhinho que a gente tira da cartola quando a gente precisa dele, mas ele é alguém a quem nós precisamos nos render diariamente. Então, o meu objetivo aqui hoje é fazer com que você entenda que você não está sozinho e que você não precisa voltar ao seu Egito para você se sentir seguro, porque você tem um Deus que faz isso por você. Você tem um Deus que é seu refúgio. Então, como que você vai fazer isso? Toda vez que o seu coração ousar querer voltar para o Egito, você corre em direção à cruz. Toda vez que o medo vier, você corre em direção à cruz. Toda vez que o orgulho quiser te dominar, você corre
corre em direção à cruz. Toda vez que o medo, toda vez que a aflição, toda vez que a perturbação vier, você sabe que você tem para onde ir. Você não é órfão, você tem para onde ir. Você tem uma direção, você tem um caminho, você é flecha, você tem um alvo. Amém? Grave isso no seu coração, porque Deus tem grandes planos, mas para que os planos do Senhor se cumpram, você precisa correr em direção a Ele, sem olhar para trás, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, somente olhar para Ele. Esse é o objetivo do Senhor perante nós, glorificar o nome dEle através de nossas vidas. Viver uma vida abundante, viver uma vida de entrega, uma vida de renúncia, para que nós possamos ver grandes coisas com Ele, nada mais que isso. Nós não precisamos de mais a não ser Ele. Nós não precisamos de um Egito para ser o nosso refúgio, porque Ele prometeu isso para nós na cruz. Então vá para a cruz até que a cruz seja tudo que importe para você. Amém? Para finalizar, Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Eu amo esse versículo porque ele engloba tudo que a gente precisa na vida. Porque ele fala assim: não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, aqui Deus está sendo claro, em tudo, apresente ao Senhor com ação de graças. Em tudo, não tem uma situação sequer na sua vida, seja ela para você pequena ou grande, em que você não tem a quem apresentar. Deus está falando: me apresente tudo já com um coração grato, que eu vou cuidar disso para você. Me apresente aquilo que te aflige, que eu vou cuidar disso para você. Amém? Creia e receba isso no seu coração. Seja qual for a situação da sua vida, apresente ao Senhor com gratidão, crendo que Ele já resolveu a situação, que Ele cuidará, Ele acalmará o seu coração, Ele acalmará a tempestade e tudo vai ficar bem. Amém? Aleluia. Em Êxodo 19:5-6, Deus prometeu a Israel que eles seriam um tesouro pessoal entre todas as nações. E essa promessa é muito linda, você ser um tesouro pessoal. Eu tenho uma correntinha que eu ganhei da minha mãe há muitos anos atrás. E eu não uso porque ela é de ouro, ela é fina. Se você usar muito, ela arrebenta. Porque ela é bem fininha, então ela é linda, bem delicada. Aquilo é o meu tesouro pessoal. Aquilo foi uma promessa que eu guardei para mim. Olha, essa corrente é meu tesouro pessoal. E é isso que Deus faz com nós. Ele coloca numa caixinha e fala: você é meu tesouro pessoal. E eu estou cuidando de você. A corda não vai arrebentar porque eu estou cuidando de você. E essa promessa que Deus fez para Israel foi um pouquinho antes de Moisés subir para o Monte Sinai. E hoje essa promessa, através de Jesus Cristo, se estende a nós. Então guarde no seu coração essa palavra. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora a terra seja minha, vocês serão para mim reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirá aos israelitas. Essa promessa se estende a nós. Amém? Essa promessa não ficou lá no Egito. Através de Cristo Jesus, nós também nos tornamos tesouro pessoal do Senhor, nação santa, escolhida, eleita e separada. Amém? Amém? Fique de pé, feche seus olhos. Agora é só você e Deus. Pense no seu coração. Qual tem sido o seu Egito? Pense no seu coração em que você tem se refugiado mais do que no próprio Senhor. Traga à memória aquilo que tem feito de você uma pessoa que volta mais para trás do que vai adiante. Eu creio que Deus tem grandes planos para a vida de cada um. Não só aqui dentro dessa igreja, mas aqueles que irão assistir, estão assistindo. Aqueles que abrirem seu coração ao Senhor, eu creio que Deus separou a vida de cada um para ser um tesouro pessoal, uma nação santa, para olhar para frente, sem medo do futuro,
sem medo, do coração ansioso. Então, seja sincero com o Senhor, coloque diante do altar dele qual tem sido o seu Egito. E peça para que hoje ele te liberte e quebre as barreiras e te ensine a confiar somente nele. Pai, eu te agradeço por mais um dia. Eu agradeço pela sua palavra, Pai, porque ela é viva e eficaz. E, Senhor, nenhuma palavra que é lançada, Senhor, é perdida, Pai. Eu declaro, Senhor, que cada um que está aqui, Senhor, é um terreno fértil. Pai, eu declaro, Senhor, que cada um que está aqui, Senhor, absorveu aquilo que o Senhor tinha para ministrar no coração de cada um. Eu declaro, Senhor, que não sairá daqui da mesma forma que entrou, que vai sair daqui com um espírito renovado, que vai sair daqui, Senhor, com uma mente renovada em Ti, que vai sair daqui confiante, Senhor, que o Senhor é tudo que Ele precisa, Pai. Eu declaro a sua vida, Pai. Eu declaro, Senhor, que essas pessoas, Senhor, se levante diante do seu altar, Senhor, e sejam lançadas como flecha diante do Senhor, Pai. Eu declaro, Senhor, que eles se apoiarão em Ti, não nos seus próprios entendimentos. Eu declaro, Senhor, que eles obedecerão a Sua palavra e viverão, Senhor, a vida eterna e abundante que o Senhor nos prometeu. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, as Suas misericórdias se renovam todos os dias, Pai. E nós rendemos graças a Ti por isso, Pai. Porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos mortos. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos numa vida, Senhor, medíocre. Nós estaríamos numa vida, Senhor, sem graça, mas o Senhor veio para nos trazer alegria. O Senhor veio para nos trazer graça. O Senhor veio para nos afastar do pecado e nos aproximar de Ti, Pai. Nós rendemos, Senhor, graça a Ti por conta disso, Pai. Rendemos graças ao Teu nome, Pai, porque o Senhor é misericordioso. Senhor, o Senhor é maravilhoso, Senhor, e tudo que o Senhor faz tem um propósito. E mesmo que hoje, Senhor, nós não enxergamos, Senhor, o processo, o contexto como um todo, Senhor, nós vamos confiar e descansar em Ti, Pai. Nós vamos confiar que o Senhor tem o controle de tudo. Examine o coração de cada um, que cada um venha, Senhor, enxergar qual é o Egito que tem impedido de confiar e dedicar totalmente a Ti, Pai. Que o Senhor venha sondar os corações, que o Senhor venha trazer, Senhor, abrigo, refúgio, fortaleza, e que eles venham aprender, Senhor, a ter o hábito de confiar em Ti diariamente, até que isso seja feito, Senhor, de coração aberto, de coração rendido, e que nada mais importe se não for o Seu nome, se não for a Sua cruz, Pai. Eu já aproveito para agradecer por esse culto, Pai, por esse Intera. Agradecer pela oportunidade de render graças ao Seu nome, pela vida de cada um que aqui está, cada um que irá assistir, Pai. Eu agradeço, Senhor, pela vida desses adolescentes, desses jovens, Pai. Que eles sejam como árvores frutíferas, Pai, e venham dar frutos, frutos, frutos e mais frutos, Pai. Que eles venham, Senhor, ser lançados, Senhor, aqui ao Seu propósito, Pai. Obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais esse culto, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e não tem falhado com nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia, Senhor, das nossas falhas, Senhor, e nos ama mesmo assim, Pai. Muito obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Sua presença, Pai. Que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos acompanhe na paz do Senhor, e que a Sua palavra continue a falar conosco, Pai, não só aqui, mas em casa, Senhor, amanhã e no outro dia, e que ela seja, Senhor, a nossa companhia eterna, Pai. Em nome de Jesus é o que eu oro. Amém. Eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no Teu amor. Apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas
se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz o coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Eu queria agradecer a presença de cada um que está aqui nessa noite, pessoal que está em casa, que de verdade essa palavra que foi ministrada nessa noite, a gente venha degustar ela durante essa semana e de verdade aceitar isso para a nossa vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês possam chegar em suas casas tranquilo e que venham ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe todos.